à frente e ao longo da segunda parte vamos falar de algo que afetou a sociedade portuguesa muito na década de 60. A imigração começa na década de 30, 40, mas com o destino Brasil, mas contudo ali na década de 50, finais da década de 50, mas sobretudo na década de 60, vamos falar da imigração para terras de França. Vamos partir de um livro, mais um livro escrito por Júlio Magalhães, nosso convidado. Tempos muito duros vividos em Portugal na década de 60, a imigração para terras de França continua ainda na década de 70, mas com outros contornos, não propriamente os contornos da década de 60, que são contornos de grande sofrimento, de grande violência ou de fuga à guerra colonial. Portanto, o que é que levava? Para já, porque é que escolheste este tema? Porque é muito curioso. Já falaste de retornados, portanto, estás a abordar temas da história recente de Portugal. Contudo, não falados. Não falados, exato. Mas são temas que continuam, que não se falaram muito ao longo destes anos todos, por causa das pessoas. Estão todos interligados. O primeiro livro foi sobre os retornados, pessoas que vieram da África, é um regresso, é na mesma imigração, não deixa de o ser. O segundo foi sobre as pessoas que foram para a guerra colonial, os militares e as que ficaram cá. E este terceiro é sobre a imigração para a França, que também foi um tema muito pouco falado ao longo destes anos, também por culpa dos imigrantes próprios, que nunca quiseram muito abordar os momentos difíceis que viveram na imigração. Mas há aqui nesses momentos difíceis? Houve, eu senti no livro e nos relatos que eu vi das pessoas, as pessoas não queriam muito, não gostavam muito de recordar aqueles tempos que viveram na década de 60 que foram duros, que está intimamente ligado também com a guerra colonial. Muitos foram para a procura de uma vida melhor, mas muitos também foi para fugir à guerra. E aquele percurso que faziam entre Portugal e França... Sim, porque a guerra colonial seria obrigatória. Portanto, chegando ali aos 18 anos... Era obrigatória. Já se tinha que contar com uma vida cortada, porque a guerra colonial cortava as pernas a muito rapaz, não é? Muita gente. À maior parte. E, portanto, imigravam e foram para a França. Aquele percurso de Portugal até a França é um percurso violentíssimo. Assalto, a maior parte das vezes, não é? Que a maioria das gerações nem sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. E agora, eu, ao longo destes anos de livro, percebi que as pessoas não tinham noção nenhuma, nem eu, sinceramente. Aliás, podiam morrer... Quantos não morreram justamente nessa viagem, nesse percurso entre Portugal e França, não é? E depois a vida que lá, eles iam à procura de uma vida melhor. E encontravam, em muitos casos, nós temos aqui casos hoje diferentes também, mas na maior parte dos casos encontravam uma vida tão dura como aquela que tinham em Portugal, ou mais ainda. A começar pelo alojamento que era em verdadeiros bairros de lata. Bairros de lata, Bidonville, exatamente. Ora, muito bem, as pessoas não conhecem isso. É disto que vamos falar durante a segunda parte e, portanto, eu penso que vamos tocar muitas famílias, muitas pessoas que possam estar a ver este programa. Era necessária aqui uma primeira figura, a do angariador. Angariador, exatamente. O que é que fazia o angariador? Esse era o homem que transportava as pessoas, que recebia o dinheiro e garantia... Mas começava a aliciar as pessoas para uma vida melhor. Portanto, nas terras, sobretudo no interior do país. Claro. Assim foi com o Joaquim, o teu protagonista. E é precisamente dali da zona centro, essa zona de Leiria, onde está centrada a história do livro, que saiu a maioria das pessoas. Depois saíram do país todo, mas essa zona da região centro é de onde saem. E o angariador era aquele que aliciava de facto as pessoas, que lhes prometia uma vida melhor e que depois conseguia que eles passassem todas as fronteiras até chegar. Com os passadores. Com os passadores, exatamente. Figuras que, em alguns casos, podiam ser tenebrosas. Os passadores. Hoje temos um convidado que é neto de um passador, mas primeiro, veja estas imagens. O meu nome é Carlos Domingomes. Nasci em França em 1980. A minha história é idêntica à de muitos portugueses. Os meus avós e os meus pais emigraram para a França na década de 60 e 70. Mas após a sua morte, descobri que o meu avô não tinha sido um homem comum. Tinha-me omitido durante toda a sua vida a sua verdadeira história. Descobri que Joaquim Gonçalves tinha sido avô, homem de família, mas também contrabandista e um dos mais importantes passadores de homens a salto para a França durante a ditadura salazarista. Tinha passado milhares de homens, conterrâneos, desesperados, pobres, em busca de uma vida melhor para si e para as suas famílias, numa época em que sair do país, sem autorização, era punido como crime muito grave. Saudemos o nosso convidado, Carlos Domingo Gomes. O Carlos é o autor desta série de 5 documentários que, portanto,
trata a imigração, sobretudo das décadas de 60 e de 70, e não sabia que o seu pai que o seu avô era passador? Ora bem... Quando é que soube? Para ser franco, eu soube ao longo de toda a vida, portanto, que o meu avô estava envolvido neste fenómeno da imigração, mas só após a sua morte é que eu realmente me interessei mais por todo o seu percurso. E descobri, portanto, através não da sua história, após a sua morte seria impossível, mas através dos testemunhos das pessoas que ele acabou por levar para a França, quem foi realmente Joaquim Gonçalves. E, de facto, ele, portanto, não foi um angariador, portanto, o termo mais indicado seria passador, portanto, foi um passador de homens, cuja figura... Mas o angariador, que muitas vezes não era o passador. O angariador era a figura que aliciava, assim é no livro, e eu conheço algumas histórias. Portanto, o angariador aliciava as pessoas a que dessem o salto, e depois isso ficava a cargo do passador, ou de vários passadores, porque ainda havia que depois passar os Pirineus e outras fronteiras, não é? Ora bem, o que acontecia era que em determinada região existia de facto um passador que depois tinha vários angariadores nas terras envolventes. E, portanto, os homens que queriam passar para a França dirigiam-se, de facto, portanto, aos angariadores que depois eram reencaminhados para o passador. O meu avô chegou, portanto, a ter diversos homens, portanto, na cave de sua casa, portanto, escondidos. Na altura existia, portanto, o perigo da PIDE e de serem descobertos. Foi preso várias vezes, mas, portanto, era ele que... Aliás, a pessoa que fosse descoberta era presa. Era presa, portanto. E, portanto, ele, no fundo, era ele que planeava todo este esquema do salto. Ele tinha depois angariadores ou outros passadores em Espanha e, nomeadamente, em França. Portanto, isto era uma máquina muito complexa. Era uma rede muito complexa, sem dúvida. E, portanto, todo este meu interesse surge realmente após a morte do meu avô e descobri histórias inimagináveis. E estamos a falar de um percurso que era feito, grande parte a pé, não é? E grande parte em condições... muito miseráveis. Desumanas. Muito desumanas. Portanto, hoje... Quer de alojamento, onde ficavam, por exemplo, a passar a noite, porque neste percurso todo gastavam-se semanas. Por exemplo, Joaquim, o protagonista, leva um mês a chegar à França, não é? Exatamente. Portanto, era sempre relativo. Havia, portanto, imigrantes que resolveram dar o salto, que em 4 dias conseguiam estar em França. Havia outros que podiam levar meses. E estamos a falar não só de homens, estamos a falar até, por exemplo, de mulheres que levavam os filhos ainda ao colo, portanto, nessa jornada de 2.000 quilómetros. A maior parte são homens que ficam as mulheres a cuidar dos filhos aqui. Não, mas houve muito... Aliás, a minha avó, por exemplo, chegou a dar o salto sozinha, com 7 filhos. Ainda hoje a minha mãe me diz não sabe como é que não se perderam na viagem, porque para não dar nas vistas no comboio, portanto, cada um dos filhos teve que ir em cada carruagem. E, portanto, miúdos de 5, 6 anos, não é? Dispersos e sabe-se Deus como é que chegaram lá, não é? Juntos, não é? Sem dar nas vistas. Mas chegaram todos. Porque nem todos chegavam. Morreram pessoas justamente nestes percursos. Sobretudo os faziam a pé, que passavam os Pirineus em condições difíceis, enfim, e não só os Pirineus, só atravessar aqui a fronteira no Rio, muitos perdiam-se ali. Abel, seja bem-vindo.